Reencarnação. Introdução. A reencarnação implica que cada nova vida não é uma mera repetição da experiência de vida, mas também uma assunção de velhas responsabilidades, uma restauração de velhas relações, uma oportunidade de saldar velhas dívidas, uma possibilidade, uma oportunidade de fazer progressos, uma ressuscitação de latentes qualidades e habilidades, um reconhecimento de velhos amigos, inimigos, uma reconciliação de iniquidades ultrajantes. Tudo o que acontece é expressivo da lei. Cada vida é individual e tem um caráter individual. Toda vida é potencialmente divina. Toda vida constitui uma unidade de consciência. Um ser humano renasce como ser humano até adquirir uma comunidade de consciência com toda a vida. Todo bem e todo mal que nos sobrevém é obra nossa. A razão não. Resolve os problemas da existência. O bom senso é a razão suprema. A intuição faz parte do superconsciente, não do subconsciente. Nosso entendimento demonstra nosso nível de desenvolvimento. O subconsciente contém todas as qualidades e habilidades que adquirimos. Nossos sentimentos e pensamentos atuais moldam o destino que teremos em nossa próxima encarnação. O renascimento explica a aparente injustiça da vida, todo o bem e o mal que o homem encontra seu próprio trabalho, nossa compreensão latente inata e nossas disposições previamente adquiridas. Platão. O homem não vê a necessidade da reencarnação até que tenha compreendido o fato de que o desenvolvimento é uma lei válida para toda a vida. Muito foi necessariamente deixado de ser dito ao se discutir o renascimento de tudo acontecendo até que as mônadas, átomos primordiais, tenham percebido o significado da vida e alcançado seu objetivo. Uma biblioteca inteira não seria suficiente para conter todos os fatos. É dada uma sugestão de quão enormes são os problemas dos processos cósmicos de manifestação, onde apenas o átomo físico com seus bilhões de átomos primordiais está envolvido. Somente aqueles átomos primordiais que foram introduzidos no globo cósmico no primeiro estágio de sua construção conseguem passar por todos os processos. Os outros devem entrar em um novo globo cósmico. Isso é o que acontece constantemente também no que diz respeito aos conteúdos dos sistemas solares e planetas. Os retardatários são transferidos para novos sistemas ou planetas para continuar sua evolução interrompida. Usando seu pensamento de inferência, os ocultistas falaram longamente sobre o fenômeno único da reencarnação. Usando seu pensamento de perspectiva, os esoteristas elucidaram esse fenômeno como sendo parte do renascimento de tudo. Este é um exemplo claro da diferença entre esses dois tipos de pensamento. O pensamento em perspectiva eleva o assunto a um nível superior. As vibrações cósmicas, para usar uma expressão banal, que no momento do nascimento incidem sobre o recém-nascido, isto é, tudo, mineral, vegetal, animal, etc. Muitas coisas são estranhas e incompreensíveis até que nos sejam dados os fatos que explicam cada mistério de maneira simples. Os gnósticos tinham dois termos para denotar a encarnação, o dia da ressurreição e a crucificação, nos 4 raios da roda giratória da existência. Não há outra ressurreição senão o renascimento no mundo físico. Não há nada de notável no fato de Cristo poder formar um novo invólucro etérico e tornar-se perceptível, conversar etc. com seus associados ou assustar os vendedores ambulantes no templo. Também aqueles que passaram para o 5º reino natural são capazes de fazê-lo. Reencarnação e ignorância da vida. A menor reflexão deve deixar claro que a teologia, a filosofia e a ciência ocidentais, não tendo nenhuma ideia da lei do renascimento, da lei da semeadura e colheita, esses dois fatos mais básicos, não possuem o verdadeiro conhecimento da realidade. É característico da ignorância quase total da realidade da vida e da imprudência nas questões essenciais da vida incidente sobre essa ignorância que eles não tenham compreensão desses dois fundamentos, as únicas explicações racionais do significado da vida. Felizmente, no entanto, um número crescente de pessoas começa a entender isso. Você pode pensar que deveria ser suficiente apenas mencionar esses fatos, e eles seriam então recebidos como óbvios. Fazem parte do conhecimento mais elementar. É típico da mesma superficialidade de sua visão da vida e da demonstração real de sua imprudência psicológica que eles não tenham percebido que a mentira destrutiva do perdão de todos os pecados está no fundo da atitude responsável em relação à vida que prevalece. As pessoas foram perdoadas antecipadamente por todos os seus erros. Por que então fazer o esforço de tentar ser bom? Bastante desnecessário. O senso de responsabilidade, que é necessário para levar uma vida correta, mas do qual os cristãos foram dispensados, na filosofia indiana recebeu a designação particular de Dharma. A ideia do Dharma inculca especialmente que o homem é responsável por tudo o que faz.
Na verdade, a irresponsabilidade é um sinal de ilegalidade. A compreensão da realidade da reencarnação trará uma mudança total na visão da humanidade sobre a vida em muitos aspectos. Isso demonstrará nossa comunidade com toda a humanidade. Alguns poucos exemplos de fenômenos hostis à vida que serão eliminados no processo podem esclarecer isso. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. Ódio entre os sexos. Quando as pessoas entenderem que o indivíduo já nasceu como homem, agora como mulher. Ódio entre nações. Quando as pessoas entenderem que o indivíduo nasce em todas as nações. Ódio entre religiões. Quando as pessoas entenderem que o indivíduo nasce em todas as religiões. Ódio entre classes sociais. Quando as pessoas entenderem que o indivíduo nasce em todas as classes sociais. Soberba. Quando as pessoas entendem que o indivíduo já nasce com um cérebro eficiente e agora com um cérebro defeituoso. A humanidade é uma unidade em mais de um aspecto. Ainda assim, as pessoas parecem não ter refletido sobre as implicações do ensino da reencarnação. A perseguição racial é uma demonstração desse fato. Temos sido membros de todas as raças e nações. Se odiamos uma raça ou nação, a consequência disso, de acordo com a lei da colheita, é que nascemos naquela raça ou nação. Temos sido membros de todas as raças e podemos ser forçados a refazer essa jornada. Cometemos muitos erros em todas as nações, mesmo como representantes dessas nações. Somos parte dos erros de todas as nações. É bastante comum que as pessoas ridicularizem ou condenem alguma atividade histórica pela qual são responsáveis ou da qual participaram. Se os incitadores do ódio racial soubessem que inevitavelmente se encarnarão nas raças que discriminam, assim como os fanáticos religiosos nas religiões que condenam, talvez refreassem suas agressões. Se os brancos da África do Sul, que tratam os negros de maneira bárbara e fazem leis desumanas contra eles, soubessem que em sua próxima encarnação renascerão nas piores condições que eles mesmos criaram, então talvez não fossem tão cegamente fanáticos. Quando alemães e judeus perceberem que as duas raças, de acordo com a lei, encarnarão uma na outra, então seu ódio racial mútuo certamente chegará ao fim. Se aqueles torturadores de prisioneiros soubessem que eles renasceriam aleijados, com os mesmos defeitos que causaram em outras pessoas, teriam agido de outra forma. O ódio é a pior loucura de que o homem pode ser culpado, e aparentemente nada ele cultiva com mais cuidado. Quando as pessoas perceberem que vão voltar, elas ficarão mais ansiosas para alcançar níveis mais altos, para melhorar as condições existentes para que tenham uma chance de serem poupadas da mesma miséria de antes. Pois se a humanidade não se desenvolveu durante o tempo que decorre até seu retorno, ela estará tão desorientada quanto antes. Vítima dos erros das velhas ideologias. É do interesse de todos fazer tudo para adquirir e difundir o conhecimento da realidade da vida, contribuir para a organização das condições sociais e econômicas para que não voltem a cair na miséria. Devemos esperar que os homens sejam capazes de estudar o conhecimento esotérico da vida para que compreendam o sentido da vida, o fato de que tudo na vida tem um sentido, ou seja, para permitir que todos nos vários níveis de desenvolvimento tenham experiência. Nesse aspecto, tudo é divino. A maior contribuição que podemos dar é ajudar todos os seres vivos a alcançar níveis mais elevados, e o maior erro é contrariar esse objetivo. As encarnações são oportunidades para o homem desenvolver a consciência e, assim, alcançar o próximo reino superior. Como as pessoas usam essas oportunidades? Para matar o tempo. A vida parece tão sem sentido para eles que o melhor que podem fazer é organizá-la da maneira mais agradável possível com todos os tipos de diversão. Quanto tempo levará até que eles vejam o absurdo dessa atitude? As pessoas não têm ideia do sentido da vida. Não é de admirar, então, que eles errem o alvo, que tantas de suas encarnações sejam desperdiçadas. Ninguém quer viver sua vida sem sentido novamente. Mas é exatamente isso que eles mesmos preparam. De novo e de novo, eles têm que viver vidas talvez igualmente sem sentido. Isso não é racional. É certo que a maioria das pessoas poderia poupar-se a centenas de encarnações se eles usaram seu tempo para desenvolver sua consciência mental. Não é o aspecto da matéria que é o essencial. É apenas o meio, não o objetivo. O sentido da vida é o desenvolvimento da consciência. E sua encarnação é destinada a isso. Se o homem pudesse se desenvolver nos mundos emocional e mental, não haveria necessidade de reencarnação. Nesses mundos, os mundos das ilusões e ficções, nada aprendemos. A vida física é a mais importante, porque somente no mundo físico podemos adquirir as qualidades e habilidades necessárias, ou seja, formas corretas de usar a consciência.
Ao se depararem com as ideias de renascimento, autorrealização, unidade de todos os seres e responsabilidade comum, muitas pessoas reagem de maneiras que são típicas do desejo humano e da falta de senso de realidade. Estremecem com a possibilidade de que precisarão passar pelas fases da barbárie e da civilização, readquirir o conhecimento da realidade da vida, cometer muitos erros para aprender com eles. Mas as leis da vida não se importam com o pensamento emocional da ignorância da vida. Eles não querem viver tal vida novamente. E eles não vão. Uma nova vida significa algo completamente diferente. Os envoltórios recebidos pelo self, a mônada, em sua tríade no envoltório causal, fazem do indivíduo outro homem, aquele que nada sabe de suas encarnações anteriores. A reencarnação nos ensina que o desenvolvimento do indivíduo é obra dele mesmo. Todo o conhecimento que ele recebeu de outros por nada será perdido, e apenas as experiências que ele próprio teve e trabalhou serão suas. A maioria das pessoas se esquece de sua experiência e não as trabalha em percepção e compreensão. Eles caminham pela vida, sendo felizes em papaguear os outros, pensando, acreditando, valorizando, fazendo como todos os outros fazem. Quanto ao resto, tentam por todos os meios matar o tempo. E assim a maioria das encarnações serão vidas desperdiçadas, oportunidades de desenvolvimento, necessárias de qualquer maneira, jogadas fora. Alguns estudantes perguntaram se o conhecimento da reencarnação não tornaria as pessoas ainda mais indiferentes ao seu trabalho de desenvolvimento, pois parece haver abundância de tempo. Se as pessoas adotam essa atitude, entretanto, elas ignoram o efeito de muitas leis da vida. Qualquer aumento de seu conhecimento traz consigo uma maior responsabilidade pelo uso correto das habilidades que você adquiriu. A omissão é um erro tão grande quanto a comissão. O fato do conhecimento da reencarnação não ter trazido resultados na Índia deve-se às noções supersticiosas dos hindus sobre o renascimento, bem como sobre a lei da colheita, erros que tiveram um efeito paralisante sobre as pessoas, em vez de fornecer-lhes energia para a ação. As pessoas não se atrevem a pensar ou agir por medo de errar, não entendendo que o motivo é o fator importante que resulta na boa ou na má colheita, que omitir aproveitar as oportunidades oferecidas pela vida é um grave erro na vida, que na medida em que a vida é uma unidade pela qual temos responsabilidade uns pelos outros e devemos ajudá-los a se desenvolver. A doutrina hindu da chamada metempsicose teve o efeito de que a maioria dos hindus não se preocupa com o desenvolvimento, mas se resigna ao fatalismo e parece pensar que tem muito tempo. Isso é um grande erro. Eles também fazem com que os poderes da evolução, os reinos superiores, trabalhem extra para organizar um número desnecessário de encarnações. Esses drones receberão seus desertos. Além disso, a lei inclui uma pequena lei especial para drones. Aqueles que são pegos em sua aplicação não são conhecidos por elogiá-lo. Eles terminam onde é lugar para eles sem a necessidade de consideração das leis do destino e desenvolvimento, apenas da lei da colheita. De repente, alguns deles caem em si, tornam-se yogis e, de repente, querem passar por isso e se tornar deuses de uma só vez. Em uma série de palestras para hindus sobre Dharma, Besan tentou esclarecer o conceito de estágios de desenvolvimento para eles. A maioria das pessoas segue o caminho amplo e fácil para a meta, o quinto reino natural. Eles não parecem pensar que um par de milhares de encarnações mais ou menos fazem qualquer diferença. Eles estão felizes na parte inferior, sentem-se em casa lá e acham que a vida é maravilhosa. Nenhum Deus os inveja dessa felicidade. A falta de interesse pelo próprio desenvolvimento pode depender de ignorância, incapacidade, inércia inerente e preguiça. Quem se encanta com suas ilusões e ficções não quer perdê-las. Muitas pessoas sonham com as grandes coisas que vão realizar no futuro, cegas para o fato de que o presente é o tempo essencial. Sonhadores são drones. Do futuro nada podem saber, será sempre algo bem diferente. Fazem com que seus sonhos justifiquem sua presunção e justifiquem sua inatividade no presente. Reencarnação e as leis da vida. O próprio fator tempo não determina o momento da reencarnação. Cálculos baseados nelas são infundados. Especialmente os 4 fatores a seguir são determinantes: lei da colheita, lei do destino, falta de qualidades e habilidades, missão na vida. Além disso, existem os planos feitos durante as vidas anteriores, o senso de responsabilidade pela humanidade, a reparação do que foi infringido na questão das corretas relações humanas. Dívidas devidas a ou por uma raça, nação, sociedade, classe social, família, indivíduos e, de claro, infrações não reparadas, crueldade, ilegalidade, tudo está sob a lei da colheita. Possibilidades de desenvolvimento da consciência e oportunidades de desenvolvimento aproveitadas ou perdidas cair sob a lei do destino.
A educação e a necessária experiência de vida fazem parte da missão do indivíduo na vida. Geralmente, o motivo é o fator essencial em consideração aos erros cometidos, que um afundamento do padrão social e cultural de alguém pressupõe um grave abuso dos recursos de suas vidas anteriores, que ninguém pode ser colocado em dificuldades insuperáveis para que não tenha semeado uma cultura extremamente ruim. Semeadura. Devemos renascer até que tenhamos resolvido nossos próprios problemas da vida e aprendido como aplicar as leis da vida sem atrito. Isso é algo com o qual ninguém mais pode nos ajudar. Certamente podemos receber conhecimento da vida e das leis da vida de fora. Aplicá-los é problema nosso. No entanto, nada que vá contra as leis da vida, suicídio, por exemplo, pode entrar nos cálculos dos seres que supervisionam o renascimento. As pessoas acusam a vida da má colheita que elas mesmas semearam, sem saber que, afinal, sua encarnação não é tão dura quanto elas realmente mereciam. Em vez disso, os especialistas em encarnação, futuros selves do destino, ficam surpresos com a habilidade com que o destino é equilibrado e a reparação pode ser adiada para o futuro, onde o indivíduo tem a oportunidade de pagar por atos de amor em vez de sofrimento, como antes. A vida não deve ser culpada pelo fato de que a maioria das pessoas tem uma capacidade monstruosa de não cometer nada além de erros, de tomar tudo da única maneira perversa possível, de pintar suas dificuldades em sua imaginação para que pareçam 1000 vezes piores do que realmente está. A autopiedade, o fortalecimento adicional da cegueira da vida pelo egoísmo autocego, é prodigiosamente desenvolvida na maioria das pessoas. Pode-se dizer que qualquer pessoa que tenha se posicionado sob a lei da unidade nunca poderá ser colocada em dificuldades insuperáveis. A onipotência do amor apaga todo o mal, ser contrário ao amor, da memória planetária, onde a má semeadura é estudada pelos selves do destino. O que quer que aconteça ao indivíduo em desastres naturais, revoluções, guerras, etc., faz parte da colheita coletiva da qual todos compartilham por meio das vantagens imerecidas que receberam como parceiros de coletivos de todos os tipos. Nem mesmo nesses casos, no entanto, qualquer injustiça pode ser cometida. A isenção de dívidas nesses casos torna-se uma economia por meio de vários tipos de prevenção e como por milagre, coisas das quais todas as pessoas já ouviram falar. Mesmo que seja amplamente verdade que o número de encarnações do envoltório causal no reino humano implique um certo estágio de desenvolvimento, isso de forma alguma precisa ser o caso. Existem aqueles que usam dezenas de milhares de encarnações mais do que outros. Isso está relacionado com a lei da colheita e também com a lei da ativação, portanto, depende do próprio indivíduo. Quem semeia boas sementeiras e usa seu tempo para atividades auto-iniciadas da consciência desenvolve-se incomparavelmente mais rápido do que aqueles que violam as leis da vida, vivem como parasitas e usam seu tempo para matá-la. O desejo de diversão negligência a aplicação da lei da autorrealização e preguiça, a lei da ativação da consciência. A boa semeadura por tendência básica atrativa acarreta encarnações agradáveis, mas também o risco de negligenciar a ativação da consciência. Inversamente, uma má colheita pode forçar um aumento da autoatividade. Qualquer um que tenha conhecimento das leis da vida pode ver quais erros são cometidos e resultar em um aumento do número de encarnações. É a lei da colheita que força o renascimento. Toda semeadura deve ser colhida, e temos semeaduras antigas deixadas desde centenas de encarnações. Não basta, como acreditam os autotormentadores hindus, evitar semear uma semeadura ruim em sua última encarnação. O pagamento final do karma é um processo metódico e sistemático, que somente os selves causais e os selves essenciais, selves 46, são capazes de realizar. Você deve ter estudado suas encarnações e reparado o mal que causou às pessoas com quem entrou em contato. Tudo deve ser resgatado. E isso não é suficiente. Todos os laços que o primeiro self, a mônada na primeira tríade, amarrou com outros primeiros selves, as conexões do egoísmo, devem ser dissolvidos para permitir que a mônada se mova para a segunda tríade como inteiramente livre. Tendo se tornado um segundo self, a mônada encontrará todos aqueles que amou como um primeiro self. E só então a mônada saberá o que é o verdadeiro amor. A passagem para a segunda tríade não pode ser efetuada se alguma coisa na primeira tríade ainda for capaz de reter a mônada. Quando descrito dessa maneira simples, todo o procedimento é apresentado de maneira incomparavelmente mais clara do que aquele que usa símbolos religiosos e modos orientais de concepção e expressão. É de se esperar que os termos ilozoicos substituam o simbolismo esotérico, de modo que tudo fique claro para a razão humana e os equívocos sejam eliminados. A humanidade já teve o suficiente dessas coisas. A passagem da mônada da primeira para a segunda tríade é um processo que requer muitas encarnações.
Leva tempo para consertar todo o mal que você causou a outros seres. Antes que você possa se tornar um self causal, você deve ter adquirido a consciência em 47.2 e 47.3. Um impedimento é o subconsciente do self na primeira tríade. Ele se afirma constantemente, mas deve ser substituído pelo contato do self com o superconsciente. O subconsciente contém, em estado latente, todas as ideologias, ilusões e ficções das quais o self já foi vítima, todas as visões que a humanidade produziu e o indivíduo ajudou a construir de acordo com sua capacidade. Todos os indivíduos, quaisquer que sejam os caminhos de evolução que persigam, devem ter alguma vez tido experiência humana essencial, para que possam compreender os problemas humanos. O estágio humano é o mais difícil de todos os estágios de desenvolvimento, e a vida orgânica é a mais difícil de todas as formas de vida. O estágio humano é o estágio inicial básico de todo o desenvolvimento da consciência superior. Isso não é uma hipótese, mas um fato esotérico. D.K. prefere chamar a lei do renascimento de lei da oportunidade, o que demonstra como a hierarquia planetária encara a reencarnação. Em todo caso, é uma lei necessariamente concomitante à evolução. Nós nos desenvolvemos tendo a necessária experiência de vida em todos os aspectos, adquirindo uma maior compreensão das realidades da vida, em condições que mudam constantemente. Ao colher o que plantamos, aprendemos a viver de tal maneira que nossas vidas futuras serão cada vez mais convenientes, propositais e felizes. O insight, as qualidades e as habilidades que adquirimos permanecem em estado latente e se tornam compreensão direta e capacidade facilmente recuperada. Nenhum esforço feito é desperdiçado é um axioma esotérico. E o que fizemos pelos outros é devolvido a nós. Quem trabalha pela evolução, o sentido da vida, desenvolve-se da maneira mais rápida e chega ao quinto reino natural tendo utilizado o menor número de renascimentos. Depende de nós mesmos se nossas vidas futuras serão bem-sucedidas. Aqueles que colhem más sementeiras e descobrem que a vida é cheia de dificuldades, infortúnios, sofrimentos, revoltam-se contra a ideia de que terão de viver novas vidas na Terra. Está em seu poder tornar a vida bem-sucedida, servindo a vida e espalhando alegria e felicidade ao seu redor, em vez de dificultar as coisas para os outros. Reencarnação e ativação da consciência. Na causalização, a mônada na tríade inferior se move de uma alma grupal animal para um invólucro causal. Na alma grupal, a mônada teve acesso à experiência de vida comum da alma grupal coletada durante milhões de anos. No invólucro causal, a mônada passa a viver uma vida totalmente isolada. Seus únicos ativos são suas qualidades e habilidades autoadquiridas, que são preservadas na tríade em estado de latência. Consequentemente, não é de se admirar que o indivíduo recém-causalizado pareça ser mais baixo na escala de desenvolvimento do que quando estava no estágio animal mais elevado. No envoltório causal estão reunidas todas as experiências que o indivíduo isolado tem como ser humano até que ele tenha adquirido uma compreensão de tudo o que é humano durante o desenvolvimento da consciência nos mundos físico, emocional e mental. A aquisição pela mônada, o self, da consciência nos mundos físico, emocional e mental é um processo imensamente lento através dos reinos naturais inferiores. No entanto, em sua transmigração para o reino humano, a mônada na tríade tem uma consciência mental incipiente. Durante muito tempo, até que a mônada tenha conseguido suprir de matéria o envoltório causal, a tríade serve como a alma humana em relação à consciência. Em estágios superiores de desenvolvimento, à medida que o invólucro causal cresce em extensão e as energias da segunda tríade podem se fazer sentir nos invólucros da encarnação, a consciência é ativada em tipos moleculares cada vez mais elevados. O processo de ativação é duplo. Os esforços da mônada humana para, inconscientemente, é claro, adquirir qualidades e habilidades cada vez mais elevadas são prontamente enfrentados com energias da segunda tríade, algoides. O conhecimento sempre precede a habilidade, é a base sempre necessária da habilidade. Geralmente, várias encarnações intervêm entre o conhecimento e a habilidade. O conhecimento pode ser na maioria das vezes latente e, portanto, instintivo. Se não for atualizado novamente, a habilidade, a capacidade, aumenta a cada nova encarnação em que é cultivada. Em qualquer primeira encarnação, nunca ultrapassa o estágio do trapalhão. Nem todas as encarnações são igualmente importantes para o desenvolvimento da consciência do indivíduo. Em alguns deles, a porcentagem de alguma certa qualidade, ou habilidade, ou insight em algum domínio particular da realidade ou da consciência aumenta para a futura abrangência e generalidade da compreensão humana. Em certas encarnações, o indivíduo adquire consciência em um tipo molecular emocional ou mental superior.
Existem encarnações nas quais o Self precisa obter uma compreensão completa de vários tipos de experiência física e diferentes aspectos da vida humana, de modo que nada humano pareça estranho ou não tenha sido dominado. Durante essas encarnações, o Self não tem nenhum interesse particular na chamada vida espiritual, mesmo que participe de tais atividades por razões convencionais. Durante outras encarnações, o Self pode estar mais interessado no desenvolvimento de sua consciência, e então o resultado é a vida chamada de místico ou de psicólogo. Essas encarnações têm maior significado, onde o indivíduo passa definitivamente para um estágio superior de desenvolvimento. De especial importância é, claro, aquela encarnação na qual o aspirante ao discipulado é aceito pela hierarquia planetária, e aquela encarnação na qual ele se une à consciência coletiva, consciência telepática comum, de sua família esotérica para um trabalho coordenado na evolução. Ao fazer isso, ele se aproxima daquela encarnação na qual pode se tornar um Self causal. O homem renasce dezenas de milhares de vezes até adquirir autoconsciência subjetiva e objetiva nos 5 envoltórios materiais de seus 3 mundos atômicos, tornando-se plenamente consciente em seu envoltório causal permanente. Durante este tempo no reino humano, encarnou em todas as 343 raças desenvolvidas durante um período planetário. Ele foi tantas vezes homem quanto mulher, pertenceu a todas as religiões, cometeu todos os tipos de atrocidades, estupidez inconcebíveis, erros, etc., que o homem pode cometer, participou de todos os tipos de civilizações, culturas, filosofias e religiões que a humanidade foi capaz de construir. Se o homem se torna um Self causal dentro de um espaço de tempo previsível, então é devido ao fato de que ele causalizou em outro planeta e depois foi transferido para o nosso. A questão de quantos indivíduos da humanidade que, após passarem pelo 4º, 5º e 6º reinos naturais conseguiram adquirir a consciência cósmica, 42, está ligada à questão de quem deve ser incluído na humanidade no sentido próprio. Porque a humanidade pode ser dividida em 2 grandes grupos, aqueles que causalizaram neste planeta na Lemúria há cerca de 21 milhões de anos e aqueles que foram transferidos para cá de outros planetas, ou mesmo de outros sistemas solares, em diferentes turnos. O último grupo pode ser ainda dividido em pelo menos 4 classes de idade diferentes. É claro que muitos membros das classes mais antigas conseguiram chegar à conclusão e conseguiram deixar nosso sistema solar. Informações detalhadas sobre esses assuntos ainda não foram fornecidas. Reencarnação e níveis de desenvolvimento. A idade do invólucro causal não é o único fator determinante do estágio de desenvolvimento do indivíduo. Existem muitos outros. O próprio esforço do indivíduo para entender e trabalhar em sua experiência de vida, o número de encarnações, que em muitos aspectos se deve à vontade do indivíduo, as oportunidades de experiências que promovem o desenvolvimento. O nível de desenvolvimento de um homem aparece em seus interesses, que podem ser físicos, emocionais ou mentais. Quando ele tem interesses essenciais, 46, ele trabalha para a elevação da humanidade, não para autoenobrecimento, não para servir a Deus, etc. A vontade de Deus é a evolução, e nisso o caminho é indicado também. Desenvolvemo-nos da melhor forma, da forma mais rápida e segura, fazendo tudo para facilitar o desenvolvimento dos outros. Podemos dar-lhes nossa simpatia, nosso conhecimento, nossa experiência e, assim, ajudá-los em sua autorrealização. Em níveis inferiores, o homem aprende tão lentamente com a experiência que são necessárias 100 encarnações para o que ele poderia aprender em uma. Então ele é incapaz de trabalhar em sua experiência de maneira racional. O Self causal, estudando suas vidas passadas, descobre que a maioria de suas encarnações foram surpreendentemente sem importância para o desenvolvimento de sua consciência. Vida após vida, ele melhorou em alguma qualidade ou habilidade em alguns %, principalmente tendo sido vítima de suas ilusões emocionais que agora, quando examinadas em retrospecto, parecem quase inconcebíveis em seu total absurdo, e feito coisas tolas sem número. Em todos os aspectos. Sendo um grande idiota, ele acreditava em todas as coisas estúpidas pregadas pelos eruditos e respeitosamente ouvia sua sabedoria e se maravilhava com todo o aprendizado dele sobre a cor das penas das asas do arcanjo Gabriel. Na maior parte do tempo ele estava infeliz, e em suas encarnações cristãs ele estava em agonia pela salvação ou danação eterna de sua alma. Se ele viveu em nossos tempos, talvez tenha se tornado um poeta enobrecendo a angústia existencial e escrevendo versos que ele mesmo não precisava entender. Para sua surpresa, ele descobrirá que a maioria das habilidades que adquiriu nas diferentes profissões facilitam o uso correto das vibrações nos mundos superiores. Perda da continuidade da consciência. No renascimento, o indivíduo recebe novos invólucros, os quais obviamente não podem saber ou lembrar nada das suas vidas anteriores.
O que ele, o indivíduo, o self, a mônada, sabe dessas vidas caiu abaixo do limiar da consciência desperta no subconsciente, onde todas as qualidades e habilidades adquiridas, a memória de todas as experiências passadas são preservadas como disposições e podem ser facilmente readquiridos através de novos contatos. Todos nascemos iguais, pois perdemos nossa continuidade de consciência, desconhecemos todas as coisas que conhecemos e podíamos fazer, nosso nível de desenvolvimento, etc. A lei do destino se seremos capazes de atingir nosso verdadeiro nível mais ou menos rapidamente ou não. É a perda da continuidade da consciência que nos faz acreditar que somos novos selves em cada nova encarnação. Não sabemos nada sobre as vidas anteriores do self. Quando o self tiver adquirido a consciência causal objetiva, sentido causal, poderá estudar todas as encarnações sofridas por esse envoltório desde sua formação. Antes que o self possa fazer isso, entretanto, ele acredita ser outro self em cada nova encarnação. Essa ignorância tornou possíveis os equívocos budistas. Cada nova encarnação deposita, por assim dizer, uma nova camada de consciência no subconsciente da tríade. Quanto mais antiga é uma certa experiência, menos acessível ela é, mais difícil de ressuscitar. Somente um self causal, sendo capaz de estudar as diferentes encarnações separadamente, pode descobrir em qual camada as várias visões e ideias são depositadas. O indivíduo pensa ter alcançado seu objetivo, pois nesta encarnação é o superior, que vê e compreende. Ele se engana muito. Em sua próxima encarnação, em seu novo cérebro, nada saberá do que sabia. Não é de forma alguma certo que ele terá as mesmas oportunidades favoráveis de educação. Dependerá da boa colheita que ele semeou ao ajudar os outros a obter conhecimento e entendimento. Pelo que é dito aqui, deve ficar claro para qualquer um que o compreenda que a única garantia de que ele readquirirá seu conhecimento é que toda a humanidade passou a possuí-lo. Embora seja verdade que as qualidades e faculdades adquiridas em encarnações anteriores sempre podem ser atualizadas em uma nova encarnação, isso não deve ser tomado em sentido absoluto. Quais qualidades e faculdades adquiridas são capazes de se afirmar em uma determinada encarnação depende das porcentagens em que foram desenvolvidas. Dos departamentos nos envoltórios, da qualidade do novo envoltório etérico e de sua capacidade de assimilar as vibrações pertinentes. Isso, por sua vez, depende do horóscopo, que mostra quais áreas de vibração estão cortadas e, portanto, inacessíveis. Por exemplo, um gênio musical em uma nova encarnação pode ser incapaz de realizar qualquer coisa. No que diz respeito à música, embora sua compreensão da música sempre permaneça e suas disposições possam ser atualizadas em uma encarnação posterior se as vibrações do horóscopo permitirem. Se suas qualidades são 50% desenvolvidas, elas sempre se fazem sentir de uma forma ou de outra. Além disso, as faculdades dependem das oportunidades de reaquisição e do interesse. Se as faculdades foram desenvolvidas com perfeição, o indivíduo geralmente não estará interessado em cultivá-las ainda mais, a menos que a força das circunstâncias as traga à tona. O self sempre tem muitas outras áreas da realidade que precisa aprender a dominar. Os fatores da lei da colheita se impõem na qualidade do organismo e nos potenciais do invólucro etérico, que são limitados pelas agências de colheita. O esoterista quase se desespera diante do fato de que em uma nova encarnação, ao crescer, será obrigado a passar por todas as etapas do desenvolvimento humano, as da barbárie, da civilização e da cultura, e ao receber sua educação será idiotizado pelas ideologias dominantes. Que será necessário para ele em cada nova vida gaste seu tempo libertando-se dessas visões e readquirir seu antigo conhecimento a fim de finalmente descobrir seu verdadeiro nível. Além disso, se ele nascer em um ambiente inadequado, pode-se chamar isso de um destino trágico da vida. Muitos esoteristas não entram em contato com aquele mundo de ideias que outrora tornou possível seu pensamento em perspectiva. A lei da colheita aparece nisso, no entanto. Todos nós obtivemos vantagens imerecidas das condições existentes. Então também devemos aceitar as desvantagens. Também nossa responsabilidade para com a nova geração aparece nisso. Responsabilidade significa colher. Se não fizermos tudo para combater a mentira e o ódio, teremos que experimentar seus efeitos no futuro. Não recebemos o conhecimento para tentar ser superiores e nos sentirmos importantes. Isso é abuso do conhecimento, pois a omissão é um erro tão grande quanto o abuso positivo. A lei da colheita nos ensina a responsabilidade comum por todos. A fraternidade universal da vida aparece nisso também. Quanto tempo
tempo o indivíduo usa para recuperar o nível que alcançou anteriormente depende de vários fatores. O cérebro que ele herda, seu ambiente, criação e educação, oportunidades de contato com coisas que podem despertar para uma nova vida aquilo que está adormecido em seu subconsciente. Há aqueles que nunca atingem o antigo nível, há outros que o atingem na velhice. Se sua vida corre normalmente, o humanista deveria ter percorrido a etapa da barbárie aos 14 anos, a etapa da cultura aos 28, para poder recomeçar de onde parou aos 35, e isso com a condição de entrar em contato com pelo menos duas ideias de realidade, renascimento e lei da colheita. Mesmo para selves causais, pode demorar o mesmo tempo. Além disso, um self 45, um adepto, precisa de 15 anos para que seu novo cérebro seja capaz de aprender totalmente as ideias vindas do mundo superessencial. Tudo isso mudará, é claro, se o esoterista nascer em um ambiente esotérico e desde a primeira infância receber orientação e treinamento de acordo com os princípios esotéricos de educação, que divergem completamente dos vigentes atualmente. Suas disposições latentes lhe permitirão familiarizar-se rapidamente com o conhecimento da realidade. Claro, ele deve receber aulas particulares ou ser educado em uma escola esotérica, de modo que seja poupado do fardo de várias ficções e de fatos em contextos errados. Se seu ambiente for inaproveitável, pode acontecer que o esoterista nunca tenha a oportunidade de se lembrar do verdadeiro conhecimento novamente. Frequentemente, ele permanecerá um estranho para si mesmo e para os outros, muitas vezes um excêntrico fracassado com uma vida desperdiçada aparentemente. Seu instinto latente torna enormemente mais difícil para ele se conformar com uma humanidade tão totalmente desorientada. Em seu desespero, ele frequentemente se revolta de uma forma que é condenada pelos moralistas hipócritas, é claro, e intensifica seu desafio em um círculo vicioso contínuo. Ele é acusado de falta de adaptabilidade. Muitas vezes procura em vão uma profissão, um emprego, uma missão adequada na vida. Voltar a algum ofício que ele cultivou dezenas de milhares de encarnações atrás também não é fácil, mas muitos foram forçados a fazê-lo. Predestinação e missão na vida. A ignorância humana da vida, como sempre, fantasiou sobre uma coisa da qual nada pode saber, ou seja, o problema da predestinação. Tudo dito sobre isso nada mais é do que especulação imaginativa abortiva de acuidade e profundidade. As aparências desviaram as pessoas, como sempre. Nos estágios inferiores, antes que o indivíduo tenha desenvolvido sua capacidade de compreensão instintiva da vida, o homem durante a encarnação depende das vibrações de seu horóscopo. Mas nos estágios superiores ele é capaz de assimilar energias totalmente diferentes e tornar-se o mestre das energias de seus invólucros de encarnação. A predestinação de outro tipo, discutida pelos teosofistas, é o problema da futura missão do self na vida, que parece ser predestinada pelo fato de que o último self pertencia a um determinado departamento e a um grupo esotérico. Não há compulsão nisso, pois a lei da liberdade impede tal coisa. Mas geralmente o indivíduo prefere cooperar com aqueles que ele conheceu em todos os aspectos durante o desenvolvimento da consciência através de todos os 4 reinos naturais, e isso é revelado apenas ao self causal quando ele estuda suas encarnações anteriores. O homem nasce com certas condições latentes, caráter individual, qualidades e habilidades, nível de desenvolvimento, adquiridas em encarnações anteriores. Em uma nova encarnação, sua possível liberdade de escolha é determinada por sua herança biológica, os departamentos de seus novos invólucros de encarnação, aparecendo em seu horóscopo, e os fatores das leis do destino e da colheita. Dentro desses limites, dos quais não podemos saber muito, ele é livre para escolher em suas oportunidades de escolha constantemente recorrentes, cuja soma se torna novos fatores em sua escolha. Na medida em que existe algo como decreto do destino, isso é resultado de sua própria escolha livre no passado e no presente, efeitos de causas que ele mesmo iniciou. A longo prazo, ele é o mestre de seu próprio destino nas vidas futuras. No que diz respeito à previsão de acontecimentos e eventos futuros, muita bobagem está à tona, pois como sempre as pessoas acreditam, adivinham e não sabem. O destino de um homem pode ser previsto em linhas gerais e muitas vezes também em detalhes por aqueles que são capazes de estudar os invólucros individuais, os departamentos do invólucro, a consciência, o nível de desenvolvimento, as vidas passadas, a colheita determinada para a encarnação atual da semeadura antiga e também para observar os modos de reação do indivíduo ao seu ambiente, etc. Qualquer um que tenha adquirido consciência emocional superior, 48.3, e consciência mental superior, 47.5, na encarnação física, geralmente tem tanta consciência causal que pode estar consciente no mundo causal por algum tempo após a dissolução de seu invólucro mental. Ele então planejará sua próxima encarnação com alguém dos supervisores da encarnação e fará planos para ajudar a humanidade.
Claro, depois disso ele não saberá desses planos em seus novos invólucros de encarnação. O Algoides faz o que pode para ajudar o Self a ter uma experiência que possa despertar os planos latentes de uma nova lembrança. Isso raramente ocorre antes da quinta idade da vida, quando o Self foi capaz de organizar o cérebro de alguma forma para a recepção dos átomos que aguardam no invólucro mental. Nesse momento, o Self muitas vezes já escolheu uma carreira que dificulta a realização de seu plano. Isso pode resultar em conflitos trágicos entre as condições existentes e o desejo do Self de fazer aquilo que agora considera ser sua única missão correta na vida. Não é necessário ser um Self causal para escolher a futura missão na vida. Aqueles que mostram que são capazes de beneficiar de alguma forma a humanidade, a evolução e a unidade, podem fazer sua escolha mesmo em uma encarnação anterior. Isso não significa, porém, que possam, sem mais delongas, escolher os pais, como diz o jocoso ditado. Eles são colocados em tais circunstâncias, no entanto, que lhes dão a possibilidade de continuar o trabalho que começaram. Apenas Selves 45 que encarnam para ajudar a humanidade podem escolher seus pais. O resto de nós tem os pais que merecemos. Há uma verdadeira competição, inconsciente, pelas famílias mais adequadas. Quem faz uma boa semeadura mostra que está disposto a aprender com experiência, tem bom senso de aproveitar as ofertas da vida, deseja servir à evolução, aprendeu a usar bem o tempo, tem grandes perspectivas de receber as melhores oportunidades. Aqueles que estão no estágio de humanidade não têm nada a aprender ao encarnar em uma humanidade no atual estágio de desenvolvimento. Se ainda o fazem, é para ajudar outros a encontrar o conhecimento ou a possibilidade de adquirir conhecimento. Essa é a razão pela qual tais indivíduos não se interessam por nada ensinado na escola. O que é ensinado não tem importância para esses Selves. Eles não veem, porém, que o novo cérebro deve reaprender tudo desde o fundo para que o indivíduo possa se orientar novamente no mundo físico e levar a uma vida física útil, sendo essa a razão pela qual ele encarnou. As coisas novas aprendidas não são novas para o Self, mas necessárias para capacitá-lo a fazer a contribuição pretendida no mundo físico. Nesse esforço, é essencial que o Self obtenha um instrumento conveniente. Muitas pessoas entendem instintivamente, através de seu subconsciente, a realidade do esoterismo, embora não possam explicá-la mentalmente em sua consciência desperta. Eles foram iniciados anteriormente, mas em sua nova encarnação eles entraram em contato com esotéricos mais tarde na vida e não tiveram a oportunidade de adquirir as qualificações que os teriam ajudado em sua assimilação conceitual do sistema mental. Há discípulos da hierarquia planetária que desconhecem seu discipulado, mas são impelidos por seu instinto a cumprir a missão que assumiram antes de encarnar. É da natureza desses assuntos que esses discípulos se opõem aos ignorantes da vida e aos agentes da loja negra. Desencarnaceo. Para o indivíduo, é sempre um benefício adiar seu invólucro físico. Não é nada gratificante, entretanto, ser forçado a reencarnar, perder a consciência e ter que começar tudo de novo, crescer na ignorância, ser ridicularizado por todos os professores de sabedoria espúria e, então, usar uma grande parte de sua vida para se livrar de todas as ilusões e ficções que foram impressas em seu cérebro subsequentemente para atingir seu verdadeiro nível. Talvez mais tarde na vida. Não perdemos nossos entes queridos pela morte. Nós os encontramos novamente no mundo emocional. Aqueles que pertencem à nossa família esotérica e com quem estivemos ligados durante milhares de encarnações, reconheceremos no mundo causal quando tivermos adquirido a consciência causal. O verdadeiro amor é um vínculo entre os indivíduos, que nunca pode ser rompido e que sempre os reúne tanto no mundo físico quanto nos mundos superiores, quando se reencontram em novas encarnações. A vida entre as encarnações nos mundos emocional e mental tem sido chamada antigamente de períodos de descanso. É verdade que nesses mundos não precisamos trabalhar para conseguir roupas, comida, abrigo, etc. No que diz respeito à vida no mundo emocional, no entanto, ela é, no aspecto emocional, pelo menos tão tumultuada quanto a vida física. Os moralistas lá são pelo menos tão agressivos e continuam espalhando suas fofocas venenosas com o mesmo frenesi que no físico. E disputas acaloradas estão acontecendo sem fim sobre pontos de vista religiosos, políticos, etc. O ódio vomita seu veneno em todos os que são diferentes. Nesse mundo, ninguém pode mais esconder seus sentimentos. Embora ainda seus pensamentos, se puderem ser impedidos de afetar os sentimentos. Agora, se não antes, está-se convencido de que a humanidade está no estágio do ódio e nas regiões inferiores do mundo emocional. As regiões superiores estão quase vazias, pois poucos são os que adquiriram sentimentos nobres, e quando o ódio sai, o invólucro emocional se dissolve. Encarnação e nascimento.
Existem 3 razões pelas quais o indivíduo encarna. Ele precisa disso para o seu desenvolvimento. Ele faz isso porque anseia pela vida física ou por seus amigos que ele sabe estarem em encarnação física. Ele faz isso para servir. Quando o homem encarna, seus amigos no mundo causal dizem: agora nosso amigo morreu. Esse procedimento pode ser algo a ser temido. Porque descer ao inferno, ser crucificado sem poder usar novos invólucros estranhos, ser desviado por várias idiotices, ser forçado a sofrer na fase da barbárie, ser vítima das ilusões e impulsos cegos da emotividade, posteriormente, no estágio mental, tentando sair do labirinto de ideologias enganosas. A encarnação é morte, crucificação e escuridão para o self que viveu no paraíso de luz e bem-aventurança. Justamente disse Buda que a vida física é sofrimento, e um adepto que o mundo físico é o inferno real e frio. Uma raça que experimentou os horrores de 2 guerras mundiais e aprendeu a ver com que facilidade a humanidade pode cair no estágio da barbárie, se tornar subhomens da bestialidade e do satanismo, deveria ter aprendido alguma coisa, tendo esquecido sua história de inquisição, tortura e queimas, caças bruxas e todas as outras diabruras. Enquanto a mônada estiver adormecida em seu invólucro causal, e toda sua memória se tornar latente, e praticamente incapaz de agir, ela não poderá realizar nada. É o algoides quem seleciona aquelas moléculas causais que, juntamente com a primeira tríade, contendo a mônada, serão reunidas para formar um invólucro especial, o invólucro da tríade, encerrando os invólucros da encarnação. É algoides quem, no momento do nascimento, decide se os invólucros superiores serão anexados à criança. Caso contrário, a criança é natimorta. Algoides deve providenciar para que o invólucro emocional do indivíduo encarnado esteja ligado ao centro do coração do invólucro etérico no momento do nascimento determinado pelo horóscopo. O feto ganha vida no 4º mês. Pertence ao reino animal, entretanto, até que algoides tenha anexado Sutratma ao centro do coração da criança. Geralmente, os invólucros de encarnação mudam de departamento a cada nova encarnação. A consciência sintética da tríade é dependente da consciência dos envoltórios da encarnação e, consequentemente, muda a cada encarnação. Em qualquer nova vida, a mônada na tríade tem muito trabalho com sua adaptação e uso conveniente do caráter particular da consciência e energia de cada departamento. Na reencarnação, a mônada em sua primeira tríade recebe um novo invólucro tríade, novos invólucros mental, emocional e etérico e um novo organismo. Os novos envoltórios mentais e emocionais são equivalentes aos anteriores, dissolvidos, na medida em que as porcentagens de tipos moleculares são as mesmas. A formação do invólucro etérico é regulada pela lei da colheita, boa ou má semeadura. O organismo é recebido dos pais do indivíduo, e o indivíduo obtém os pais que podem lhe dar um organismo equivalente ao que ele usou ou abusou mais recentemente. Portanto, é um grande erro aqueles que se queixam do organismo que receberam de seus pais. É o próprio fazer. Em vez disso, devem ser gratos a seus pais por todos os problemas, inconveniências, ansiedades, preocupações, despesas, etc., que sofreram durante os anos de sua infância e adolescência. Esse é um assunto que a maioria das pessoas nunca pensa. Eles receberam uma nova oportunidade de se desenvolver, e a qualidade dessas oportunidades é obra deles. Via de regra, o indivíduo está em melhores condições do que merece. Nunca pode ser pior. O indivíduo tem a oportunidade de ter experiências necessárias, de aumentar os percentuais de habilidades e qualidades, de se libertar da inevitável colheita da má semeadura. A maioria das pessoas raramente aproveita ao máximo as possibilidades que a vida lhes oferece, e então acusam a vida do que fazem. Os poderes do destino e da colheita que determinam as encarnações têm um conhecimento exato das condições e relações de todas as raças, nações, classes sociais, clãs e famílias. No que diz respeito ao indivíduo, eles consideram sobras de semeadura boa e ruim, nível de desenvolvimento, falta de qualidades e habilidades, etc. Quanto maior o nível alcançado pelo indivíduo, mais difícil é a seleção, claro. Se o indivíduo é um discípulo, seu mestre na hierarquia planetária é consultado com mais frequência. A humanidade tem estado totalmente inconsciente de todos esses assuntos até que o conhecimento que havia nas ordens esotéricas foi permitido para publicação. Tal humanidade acreditou que sabia algo, que poderia julgar algo. Ainda é, em muitos aspectos, vítima de suas ilusões e ficções autoproduzidas, longe da possibilidade de compreender a realidade e a vida. Os historiadores acreditam que são capazes de explicar os eventos históricos reais. Os historiadores da literatura se intrometem em todas as conversas sem sentido que conseguiram captar sobre o que certos indivíduos supostamente disseram ou escreveram em cartas sobre isso ou aquilo.
Indivíduos de níveis superiores verificam que não reconhecem o que as pessoas alegam que eles disseram. O ambiente da encarnação. Se você quiser entender qual é o verdadeiro fundamento da atitude do homem para com os problemas da vida, você deve ter visto o fato da reencarnação. São suas encarnações que explicam as reações das pessoas, pois essas reações resultam dos depósitos de suas encarnações em seu subconsciente. As encarnações são a explicação de por que algo que parece autoevidente para um indivíduo parece o cúmulo da ilusão para outro. O homem encarnado nasce em uma família, uma nação, uma raça e é permeado pelas ilusões e ficções de seu ambiente, preconceitos, idiosincrasias, equívocos da vida, religião, de países e povos, assuntos sociais e políticos, da realidade, filosofia e ciência. Ele encarna em uma raça e nação, com suas qualidades especiais, não apenas para adquirir suas qualidades e aprender com elas, mas também para ver os erros e limitações dessa raça e nação e aprender com eles. Ele traz consigo um fundo de qualidades e habilidades físicas, emocionais e mentais, um caráter individual pronunciado com todos os tipos de tendências. Acrescente a isso o fato de que ele deve passar pelos estágios de desenvolvimento desde o estágio da barbárie, adquirir em seu novo cérebro todas as ideias malucas até que sua razão tenha se desenvolvido tanto que seja capaz de clarear na selva e encontrar um caminho. Muito pouco ainda foi divulgado pela hierarquia planetária a respeito da escolha do ambiente e das famílias para os encarnados. Se, no entanto, fatos isolados e dicas fornecidas forem compilados, algumas suposições podem ser feitas. Cada época zodiacal de cerca de 2.500 anos implica uma nova cultura no Ocidente ou no Oriente. Os historiadores não entenderam isso, o que demonstra o quão pouco eles sabem sobre o passado. O propósito de cada nova cultura é ensinar aos indivíduos algum novo aspecto da vida, ensinar aqueles que são capazes de entender tudo. Também as qualidades e habilidades que faltam aos indivíduos podem ser adquiridas em uma nova cultura. Por exemplo, um indivíduo que precisa desenvolver algum entendimento de certo aspecto da vida pode encarnar em um ambiente teológico repetidas vezes. Em uma encarnação após a outra, ele gradualmente aprende como dominar uma certa visão, certo pensamento metódico, para desenvolver a habilidade de ensiná-lo aos outros, também habilidades retóricas. Quando tiver aprendido que pode aprender com isso, terá também a oportunidade de julgar criticamente e ver sua limitação, sua unilateralidade, sua falta de concordância com a realidade. Ele ainda encarna em famílias clericais, mas agora para aprender a ver através do que ele no fundo considera uma farsa. Os vários ofícios e profissões desenvolvem suas habilidades e qualidades especiais. E o indivíduo deve passar por todos eles, ou pelo menos aqueles que podem lhe ensinar o que ele não pode aprender em outras circunstâncias. De um modo geral, os indivíduos nascem nas classes sociais e ambientes culturais correspondentes aos níveis de desenvolvimento que atingiram, para que em suas novas encarnações possam continuar seu desenvolvimento de onde pararam. Esta regra admite muitas exceções. No entanto, aqueles que têm uma boa colheita podem nascer em um ambiente muito alto para seu nível, e aqueles que têm uma colheita ruim, em uma muito baixa para deles. Quando o indivíduo se aproxima do estágio humano final, quando o self se tornou soberano em seus envoltórios de encarnação, ele quase sempre tem que provar que é realmente capaz de viver uma vida bem-sucedida usando o mínimo de recursos possíveis. Um organismo inservível, departamentos inadequados em seus invólucros de encarnação, criação e educação totalmente negligenciadas, pouco patrimônio líquido, inadequação para as profissões existentes. Lembre-se de seu antigo nível novamente. Em tal encarnação, o indivíduo pode parecer muito sem talento e cometer os erros mais espantosos. Sendo totalmente mal interpretado, é claro, por todos e moralmente executado pela hipocrisia convencional. Claro, isso é ao mesmo tempo uma liquidação da colheita. Algo semelhante acontece, embora com muito menor intensidade, com aqueles que estão prestes a passar de um estágio inferior para um superior. Não compreendendo a necessidade da vida, a maioria das pessoas apanhadas em tais encarnações de tribulação sente muita autopiedade e reclama amargamente da injustiça da vida. Ao fazê-lo, eles evidenciam sua ignorância da vida. Deve ficar claro pelo exposto que aqueles que se consideram competentes para julgar o nível de desenvolvimento de um indivíduo demonstram sua falta de insight e compreensão, sua ignorância da realidade. Quem, durante uma longa série de encarnações, nasceu em certa raça, certa nação, certa religião, etc., e incorporou repetidas vezes os preconceitos, ficções, etc., dificilmente conseguirá livrar-se deles durante uma única encarnação. Geralmente 3 são necessárias. Quem em várias encarnações foi pregador da palavra muito provavelmente o será em novas encarnações. E a certeza de sua crença ficará cada vez mais forte.
Acontece que a maioria dos reformadores da religião eram ex-iniciados de ordens de conhecimento esotérico. Lutero, por exemplo, foi um deles. Seu aprendizado latente se manifestou no instinto de vida que o fez reagir. Se naquela encarnação ele tivesse sido iniciado de novo, e assim recebido verdadeiro conhecimento, então seu entusiasmo pela reforma teria encontrado outras expressões. O apóstolo Paulo era um ex-iniciado. Tendo nascido judeu, ele instintivamente entrou na ordem dos essênios, mas a deixou, e passou para a ordem gnóstica quando entrou em contato com ela. Muitos exemplos semelhantes poderiam ser citados. O que é dito aqui deve ser informação suficiente para futuros pesquisadores. Quanto mais alto o estágio de desenvolvimento alcançado por um indivíduo, mais facilmente ele se liberta tanto de seu passado quanto das ficções que absorveu em sua encarnação atual. Mas se o indivíduo aceitar o esoterismo na encarnação em que o contata pela primeira vez, provavelmente deve ter atingido o estágio de humanidade. Os ex-iniciados são de outra categoria, é claro. Aqueles do estágio da civilização foram, sucessivamente, hindus e budistas, que acreditaram na metempsicose, foram judeus, muçulmanos e cristãos, e em cada encarnação foram convencidos de que a religião em que nasceram e cresceram era a única religião verdadeira. Se então eles tinham o sexto departamento em seu invólucro emocional, eles geralmente eram cegos em seu fanatismo. Esse é um fato que deve nos dizer muito sobre a confiabilidade da certeza da fé, igualmente forte em todas as religiões. Na falta de fatos sobre a realidade, o indivíduo é incapaz de julgar objetivamente os fenômenos pertinentes. Ele se torna vítima de convicções subjetivas. Ele pode então ser um dogmático ou um cético. As doutrinas da salvação pregadas pelos teólogos ao longo dos tempos podem, na melhor das hipóteses, contribuir para uma permanência prolongada no mundo mental entre as encarnações. Eles têm a desvantagem muito maior, no entanto, que idiotizam o senso comum, e pode levar muitas encarnações para remediar o dano causado. Parece que algumas vidas dedicadas ao agnosticismo, ceticismo, ateísmo, etc., foram necessárias para anular os efeitos de todos os absurdos alimentados no subconsciente da primeira tríade. Aquele que deseja evitar afundar-se em condições inferiores é sábio para ajudar seus semelhantes, e quanto ao resto, trabalhar para a elevação da humanidade em todos os aspectos. A perspectiva do indivíduo de escolher seus pais é em primeiro lugar devido à lei da colheita e somente em segundo lugar devido à sua possibilidade de fazer uma contribuição para a humanidade. Nenhuma nação tem o direito de reivindicar seus grandes homens. Eles pertencem à humanidade, estavam muito à frente de suas nações em desenvolvimento e encarnaram para ajudar. Não foi por nenhum mérito dos gregos que Sócrates e Platão encarnaram entre eles. Via de regra, os grandes homens eram mártires. Depois que a Igreja perseguiu e matou seus santos, ela os considerou adequados a canonizá-los. Crianças. O homem não encarna apenas para levar uma vida física mais ou menos agradável, para trazer filhos ao mundo e viver para eles. A missão do homem na vida é desenvolver sua consciência no aspecto físico, emocional e mental. Todo o resto são apenas meios para atingir esse propósito. Sendo homem, é sua missão contribuir para o desenvolvimento da consciência da humanidade e criar oportunidades para isso. Há também o fato de que muitas pessoas de estágio muito elevado são influenciadas no mundo mental pelo desejo da mãe física por um filho e se deixam arrastar para a encarnação, não tendo conhecimento e a compreensão necessários das forças atrativas que os afetam. Mesmo mônadas adormecidas em seus invólucros causais podem ser sugadas por essa atração. Os Mormons, por exemplo, estão em grande erro ao afirmar que é seu dever garantir que as almas tenham oportunidades de encarnar. Já existem muitos em encarnação. Nem sequer é desejável que haja tantos encarnados, e se a humanidade não pode aprender a arte do controle da natalidade, então a vida deve encontrar outros expedientes para contrariar esta loucura, pela esterilidade, mortalidade infantil, novas doenças infantis, etc. A humanidade não precisa se apressar em trazer filhos ao mundo físico. Tem tempo de sobra, 280 milhões de anos, se necessário. Ainda não foram cobertos mais de 320 milhões dos 600 milhões de anos previstos. Tanto melhor se o desenvolvimento da consciência não exigir muito tempo. O governo cósmico é sempre generoso ao distribuir o tempo. Há tempo mais do que suficiente. Os sistemas solares, assim como os indivíduos, diferem em ritmo, e deve haver tempo até para os mais preguiçosos. Trazer filhos ao mundo devem fazer apenas aquelas pessoas que estão interessadas em criar filhos e desejam dedicar suas vidas ao desenvolvimento da consciência de seus filhos em todos os aspectos.
As crianças são almas velhas, que renascem para continuar o desenvolvimento de sua consciência e que possuem habilidades adquiridas, embora latentes, que precisam se afirmar em seus invólucros de encarnação, um processo trabalhoso que, em grande parte, os educadores não entendem. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, eles são em geral mártires, vítimas do arbítrio dos adultos. As crianças podem se considerar afortunadas se, sob tais circunstâncias, conseguirem recuperar seu verdadeiro nível. Aqueles que reencarnam são almas velhas. Que nível de desenvolvimento eles atingiram, não sabemos. Sabemos, porém, que todos eles já encarnaram dezenas de milhares de vezes antes. Todas elas passam por todos os estágios do desenvolvimento humano desde o mais baixo, o estágio da barbárie. A criança é um personagem individual que, estando desorientado, necessita de ajuda para compreender, mas também tem o direito de crescer na liberdade correspondente à compreensão da vida e à concepção de direito que cresce a partir dos seus 3 anos. Até então, a maioria das crianças, exceto as do estágio mais elevado, são pequenos bárbaros, que não devem fazer sua vontade, mas devem aprender a obedecer. A rapidez com que eles passam pelos diferentes estágios de desenvolvimento que percorreram em encarnações anteriores depende de muitos fatores diferentes, a lei do destino e a lei da colheita em particular. Quanto mais alto nível eles alcançaram, mais rapidamente, geralmente, observe isso, procede a reaquisição da compreensão das realidades da vida anteriormente adquiridas. Isso não significa necessariamente que o trabalho escolar é fácil para eles ou que eles estão interessados em estudos escolares. Muito pelo contrário, se eles já atingiram níveis emocionais e mentais mais elevados, a escola pode parecer uma tortura para eles. Também pode ser parte de sua má colheita que seu cérebro e, especialmente, sua memória mecânica sejam de tal qualidade que eles não lembrem o que aprenderam ou não possam dar conta disso, o que é bem diferente de ter aprendido. Entendeu o essencial disso? Em todos esses aspectos pertinentes, a pedagogia psicológica ainda está em sua infância. O esoterista pode constatar que as estimativas dos professores sobre os alunos são amplamente errôneas. Os gênios da memória são considerados gênios, e os alunos com memória fraca são considerados sem talento. A maioria das pessoas que fizeram um trabalho inovador no desenvolvimento da humanidade provou ser impossível na escola. A própria uniformidade, aplicada em toda educação e treinamento, é psicologicamente abortiva, pois cada indivíduo é um ser único, que aprende à sua maneira. A enorme superestimação de exames e diplomas faz parte desse formalismo mandarim que ainda próspera em todos os sistemas escolares e universitários. Somente quando escolas secundárias e faculdades esotéricas forem estabelecidas por selves causais de todos os 7 departamentos, teremos uma educação ideal. O estudo das encarnações anteriores. Uma vez que cada vez mais clarividentes e outras pessoas autoiludidas afirmam publicamente ser capazes de averiguar as encarnações anteriores das pessoas, deve ser particularmente apontado que tais perguntas podem ser respondidas apenas por selves causais com consciência causal objetiva e que selves causais não respondem a essas questões irrelevantes. Eles não atendem à curiosidade incurável que se interessa por todas as coisas, exceto pelo essencial. Temos todos os motivos para estarmos atentos a tudo que em nossos dias e nos próximos 100 anos será passado como esotérico por todos os fantasmas que se dizem encarnações de celebridades do passado. Eles são todos enganadores conscientes ou auto-enganados. Somente a hierarquia planetária pode determinar o que o indivíduo foi em suas vidas anteriores, então deixe que os ocultistas de todos os tipos afirmem o contrário. Se for dado a um discípulo saber qualquer coisa sobre seu passado, de importância para si mesmo, o que raramente é necessário, então é algo que ele nunca divulgaria a nenhum ser humano. Assim, todas essas afirmações podem ser seguramente consideradas como bobagens da ignorância. Self causal C.W. Liadbiter foi autorizado pela hierarquia planetária a divulgar suas investigações das encarnações anteriores de certos indivíduos. As consequências dessa publicação, entretanto, foram tais que levaram a hierarquia planetária a interromper o experimento, pelo menos pelos próximos 100 anos, até que um Self 46 seja capaz de tratar do desenvolvimento da consciência humana. Liadbiter foi capaz de explicar apenas o aspecto da matéria. A hierarquia planetária aponta que é inútil estudar a mera vida física de encarnações passadas. O único estudo importante seria aquele que descrevesse e explicasse o desenvolvimento da consciência dos indivíduos. Mas ninguém capaz de fazer isso desperdiçaria seu tempo com tal empreendimento, uma vez que a humanidade ainda é muito primitiva para obter qualquer benefício real disso. Interessar-se por suas encarnações anteriores antes de estar no estágio do segundo self,
onde você pode aprender algo com isso, é uma manifestação da curiosidade comum que considera valioso até o menos essencial, e também é um erro, porque o self não deve olhar para trás, ressuscitar o que deveria ter sido esquecido. Requer um gasto adicional de força para ser eliminado novamente e também tem um efeito impeditivo. A vida física é a mais importante. Do período da encarnação, a vida no mundo físico é a única fase importante para o desenvolvimento do indivíduo. É em seu organismo que ele tem experiências, adquire todas as qualidades e faculdades necessárias, percepção e compreensão, pode buscar e entrar em contato com seu representante do self causal, algoides, ou ser influenciado por suas inspirações, uma influência que não ocorre durante sua estada. Nos mundos emocional e mental, quando o indivíduo é lançado exclusivamente sobre seus próprios recursos. É somente no mundo físico que ele pode adquirir um verdadeiro conhecimento da realidade e libertar-se das ilusões da vida emocional e das ficções da vida mental. Ele não pode conseguir isso nesses outros mundos, dimensões mais etéricas. Suas estadas nos mundos emocional e mental entre as encarnações são pausas de descanso, nas quais o indivíduo, na melhor das hipóteses, analisa suas experiências físicas, mas não entende nada desses mundos e, portanto, também não pode aprender nada com eles. Portanto, o esoterista é intimado a buscar uma nova encarnação o mais rápido possível. Quão escassa é a compreensão da preciosidade do tempo, fica claro pelo fato de que o indivíduo tem que se preocupar com o que fazer com seu tempo livre. O esoterista, desejando se desenvolver, utiliza seu tempo para vivenciar os milhares de caminhos que a vida oferece. Você pode aprender com tudo, se souber aprender. Humanidade. Cada mônada pertence a qualquer um dos 7 departamentos. No planeta, todas as 7 energias departamentais, provenientes dos mundos cósmicos, se afirmam. Nem todos eles alcançam os mundos do homem, no entanto. Aqueles que o fazem, seguindo o ritmo dos ciclos, fornecem às mônadas adormecidas em seus envoltórios causais oportunidades de encarnação. A encarnação ocorre geralmente em grupos e depende de qual das atividades departamentais é a dominante. Apenas 5 de 7 estão ativos simultaneamente. E se o indivíduo ou o grupo pertencer a qualquer um dos 2 passivos, então a encarnação não ocorre. A massa de mônadas humanas atualmente encarnadas é do 3º, 6º e 7º departamentos. Como as energias do 6º departamento deixarão o mundo físico dentro de 200 anos, o grosso das mônadas pertencentes a este departamento não mais encarnará. Exceções a esta regra são os indivíduos que atingiram o estágio mental, 47,5. As porcentagens dos encarnados dos vários estágios de desenvolvimento não são constantes. As civilizações e culturas, assim como outros fenômenos da vida, estão sujeitas à lei da transformação. Nascem, crescem, atingem a maturidade, quando então desaparecem. É depois que uma cultura atinge seu ápice que as porcentagens de clãs de estágios inferiores aumentam. Eles também devem receber oportunidades de encarnação para terem experiências. O fato de não poderem aproveitar e apreciar os produtos da cultura, como uma organização social perfeita, uma produção eficiente e uma distribuição justa, as artes, as ciências, etc., resulta em um caos à medida que clãs após clãs de níveis cada vez mais baixos assumem o controle da herança cultural. A encarnação em grupos explica aos historiadores, se eles pudessem perceber, como é que repentina e simultaneamente vários gênios aparecem em uma certa esfera, como uma época como a cultura grega antiga, aparecendo repentinamente e desaparecendo repentinamente, era possível. Estamos atualmente em um período de baixa, onde diletantes aparecem em todas as esferas, bancando os ditadores e todos os tipos de gênios, cuja principal tarefa parece ser destruir tudo no caminho da cultura. A conta de débito. Uma encarnação é como um dia em uma vida de 500 anos. Essa ideia fornece uma perspectiva e esclarece a relativa insignificância de uma encarnação. É um grande erro, porém, usá-la como motivo de preguiça ou fuga da realidade, como é tão comum na Índia. Fazendo isso, você apenas prolongaria a vida de 500 anos e aumentaria consideravelmente os problemas de sua encarnação. Além disso, os poderes do destino não ficam satisfeitos em ter que prover desnecessariamente encarnações individuais. Não lhes faria nenhum mal se aqueles que falam sobre reencarnação pensassem em quanto trabalho e esforço uma encarnação envolve para os outros, e quão escassa gratidão é mostrada a eles por isso. Os poderes da encarnação devem trabalhar para escolher os pais mais adequados, de acordo com as leis do destino e da colheita, nação, raça, sexo, religião, etc. O algoides deve suportar mais uma encarnação idiota e malandra. Os pais devem trabalhar, labutar, ter problemas e tolerar aborrecimentos de todos os tipos, e ser recompensados pela ingratidão.
O indivíduo está em dívida com seus pais por terem lhe dado um organismo, para que ele possa continuar seu desenvolvimento consciencial interrompido. Quem não deseja ter filhos deixa essa responsabilidade para os outros e se esquiva de seu dever de ser humano. Tal pessoa não pode então reivindicar a oportunidade de reencarnar. Felizmente, a maioria das pessoas no passado teve mais filhos do que uma vida sem filhos. Um pouquinho de reflexão talvez pudesse trazer a percepção de que tudo isso está lançado na conta da dívida e que tudo deve ser pago de volta. Causar aos poderes do destino problemas extras e desnecessários também acarreta consequências. Deve ser possível entender uma coisa: a humanidade certamente não tem motivos para reclamar. Ela tem feito o possível para tornar tudo mais difícil para si mesma. O texto acima constitui o ensaio Reencarnação de Henri T. Lawrence. O ensaio faz parte do livro Conhecimentos da Vida, volume 3, de Henri T. Lawrence, traduzido do sueco por Lars Adelskog.